A paz do Senhor. Eu vou trazer alguns versículos sobre um assunto muito vivido. Querendo ou não, nós estamos vivendo essa realidade dia após dia e também tratado de forma generalizada na sociedade. No livro de Coríntios 1, versículo 13, está escrito assim: as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Essa palavra, amados, ela traz uma realidade de algo concernente ao reino, ao mundo espiritual, porque entendemos, compreendemos que toda a nossa vida é conectada com o mundo espiritual. O mundo espiritual é que rege as nossas vidas, sendo ele treva ou luz. Aleluia. E quando se trata desse assunto, é algo muito discutido muitas vezes dentro de uma sociedade onde as pessoas muitas das vezes não têm a visão e o discernimento de como o mundo espiritual é real e ele materializa no físico. Aleluia. E dentro desse assunto, o apóstolo Paulo é claro em dizer nas suas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, que as coisas espirituais, só quem entendem é as pessoas espirituais, porque se tratam espiritualmente. Quando nós vamos comentar algo de um acontecimento espiritual, as pessoas que não têm o discernimento, não têm a visão aberta para compreender, para entender, eles vêm com posicionamento carnal, de não conhecimento, às vezes ignorando, uns vêm zombando, achando que a gente fulano tá doido. Mas a palavra do Senhor, ela diz também na sequência, no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Então, de fato, é loucura para o mundo, é loucura para o ser humano que está vivendo alicerçado, conectado com o padrão deste mundo, Ramandarabaço. Mas nós que temos o Espírito de Deus, que conecta com a realidade da atmosfera espiritual, ele traz visões, traz direcionamentos relevante ao que está acontecendo ou que irá acontecer dentro das vidas, na conexão espiritual, que o mundo espiritual, ele se revela. Quando nós vamos para o livro de Amós, a palavra do Senhor diz que nada acontecem sem antes o Senhor revelar aos seus servos, os seus profetas, aqueles que têm intimidade com o Mestre, aqueles que lê o céu dentro da Bíblia, que traz, quem tem o discernimento do certo e do errado em determinadas situações, em diretrizes diferentes das nossas vidas, Ramandarabaço. É por isso que o apóstolo Paulo, ele continua afirmando e reafirmando essa realidade que,
As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E quando nós vamos tratarmos de assuntos espirituais com quem é carnal, com quem está conectado com o físico, eles não entendem. Para eles é loucura. Eles dizem, fulano está doido, está louca. Mas, na verdade, quem está louco, quem está fora da realidade espiritual, é quem está dizendo que as pessoas espirituais são loucos. Porque, deixa eu achar aqui o versículo que fala, que continua falando a respeito desse assunto com... versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém. Aleluia. Por quê, meus amados? Porque quando nós temos um recado, um posicionamento de Deus para uma situação espiritualmente falando, não vamos enquadrar tudo o que acontece na terra, assuntos físicos, no espiritual. Mas o que é espiritual tem que ser enquadrado, inserido no espiritual para ser resolvido. Se alguém estiver com um problema espiritual, não adianta procurar recursos humanos, físicos, que não vai resolvê-los. Aleluia. Porque quem vai resolver é o Espírito de Deus, dando direções nas orações, orando, buscando, vigiando, renunciando, crendo, porque as coisas do Senhor é uma conectada com a outra e nos leva à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em todas as situações. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, cadê? Segundo Coríntios, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. A palavra do Senhor também diz no livro de Provérbios que nós não podemos colocar confiança no nosso conhecimento, seja ele qual for. Não se estribe no seu próprio entendimento, conhecimento. Porque os nossos conhecimentos, se for uma situação espiritual, não vai resolver nada na situação. Deixa eu achar aqui. No livro de Mateus 11, versículo 25 ao 30, a palavra do Senhor diz que Jesus escondeu os segredos dele aos sábios e entendidos e revelou aos seus servos, os seus profetas, os seus pequenos, os simples, os que estão na dependência do céu, oramandarabaço, os que estão buscando as direções do Espírito Santo, os que não estão com o ego no conhecimento, com o ego nos aprendizados, não a altura, a profundidade da situação encontrada nos parâmetros espirituais. Aleluias. A verdadeira sabedoria, ela não é encontrada em fontes humanas. Ela é encontrada no Senhor, na direção, na intimidade e na conexão com o Espírito Santo de Deus.
1 Coríntios, cadê? Cadê? 1 Coríntios, ainda está aqui no 2, versículo 10. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja bem aqui agora, aleluia. Essa palavra é muito clara, direta e objetiva quando diz que Deus não revela os seus segredos, os seus mistérios aos homens carnais, a seres humanos que não sejam espirituais, que não está com o Espírito Santo, que não está com o Espírito de Deus para ter o discernimento, o conhecimento de tal situação. E é por isso que muitas das vezes somos reconhecidos como os doidos. Por quê? Porque vemos o que o homem carnal não vê. Entendemos o que a visão humana limita. Jesus nos leva para uma dimensão espiritualmente falando que está ainda oculta aos olhos dos carnais. Ramantio, rebinácia. Por isso que a palavra diz no livro de Amós que essa intimidade, esses segredos, também diz no livro de Mateus 11, é revelado para os pequenos, aqueles que estão na humildade, aqueles que reconhecem a soberania de Deus, Ramandaraia, aqueles que vivem na dependência do céu, que não apoiam nos seus conhecimentos, nos seus posicionamentos, nas suas visões carnais, nos seus status, nos seus bens, Ramandarabaço, mas apoia no conhecimento, no direcionamento e nos posicionamento vindo do céu, porque as nossas bases é tudo conectada com os propósitos, os direcionamentos e os projetos de Deus nas situações. Ramandarabaço. E o Senhor nessa tarde ele traz uma palavra de rema para você, para que você possa compreender que aquilo que os nossos olhos muitas das vezes veem está muito menos além daquilo que Deus tem revelado, daquilo que Deus tem projetado, que Deus tem guardado para as nossas vidas lá à frente. É por isso que o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios que aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos ouvidos não ouviu e que não chegou, não desceu ao nosso coração, é o que Deus tem guardado para aqueles que é dele, para aqueles que esperam, que confiam na sua providência. Oramantio, rebinácia. E nesta hora o Senhor diz: não apoia-se no teu eu, não apoia-se em coisas supérfluas que limita a essência, o sobrenatural de Deus na situação. Deus é um Deus sobrenatural, Ramandarabaço. E quando nós entramos nas dimensões espirituais do céu, nós vemos coisas que nós até mesmo não queremos ver, não queremos crer naquilo que muitas das vezes é mostrada, porque é algo que os nossos olhos físicos não enxergam. É os nossos olhos espirituais que enxergam. Quando nós estamos com a nossa visão espiritual aberta, libertada, restaurada, transformada pelo sangue, pelo colírio santo do céu. Oramantarabaço. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque não tem base na carnal, não tem raízes na carnal. É desconhecidas para esse povo.
Para esse povo que ainda, quem sabe, não está no propósito que Deus projetou para as suas vidas. Mas muitas pessoas estão até mesmo na presença de Deus, só que ainda não estão nessa profundidade de ver aquilo que o céu tem de mais profundo, de mais oculto e de escondido que é revelado. E essas visões, amados, esses profundos, não é dado, não é mostrado para qualquer um. É para quem tem estrutura espiritual, emocional. Porque muitas vezes vemos coisas que, se nós não tiver estrutura espiritual à altura, nós não suportamos enxergarmos. Porque confronta com as nossas emoções. É um confronto com a visão física humana nossa. Aleluia. E nesta hora Jesus quer te levar para uma dimensão de intimidade maior, de conhecimentos que poucos têm, daquilo que o céu revela e quer revelar a você. Aleluia. Por isso, busque, se entregue, mergulhe no oceano do Espírito, para que aquilo que Deus tem para te entregar, para te mostrar, para te dar, para você ser canal de bênçãos para outras pessoas, vier a ser concretizado sobre a sua vida. Aleluia. Anos atrás eu estava trabalhando, eu morei em São Paulo há alguns anos. Eu vou falar esse testemunho bem rápido, resumido, porque o Senhor está trazendo ao meu coração. Amém? E aí, amados, quando foi um dia escurecendo a tardezinha, eu estava no serviço, né, trabalhando. Eu olhava para o rosto do meu patrão e via sangue. Sangue mesmo. Aquele monte de sangue, sabe? Aí eu dizia assim, Jesus, eu não quero ver isso. E Jesus dizia, mas eu estou te mostrando. Jesus tornava a trazer aquela visão pela segunda vez. E nisso ele estava preparando para pegar a Dutra para fazer compras para o estabelecimento lá. E pela terceira vez Jesus disse assim, diga a ele que vigie com acidente, Ramandarabás. Aí eu chamei a esposa dele e disse assim, amada, diga para seu esposo que ele vigia, porque eu via sangue no rosto, sabe? E ela falou assim, misericórdia, minha amada. Eu falei, pois é, manda ele vigiar. Manda tomar cuidado, porque Jesus ele está pedindo ele para ele alertar a respeito de acidente. Pronto, ele ia, amados, e demorava um pouco, não demorava muito tempo e voltava. E demorou 2 horas e pouco, e nada desse homem chegar. E eu lá trabalhando normal. Aí passou um tempo, né? Não lembro a quantidade de horas, faz muitos anos já. Ele chegou, chamou a esposa dele lá no carro e ficou conversando. Depois ela chegou lá e disse assim, amiga, tu não sabe da maior. Fulano estava vindo com muito sono, cansado, levantava muito cedo para trabalhar. Quando ele se deu conta, ele estava dormindo no volante. E os caminhoneiros buzinando, acordando ele, porque viu ele dormindo. Ele assustou ele dormindo e o carro levando ele de um lado para o outro. E aí Deus abençoou, que deu o livramento e ele foi despertado, porque o povo acordaram ele e ele encostou o carro e dormiu no acostamento da Dutra. Por isso que ele demorou. E quando eu vi aquilo, eu sabia que era uma visão de Deus, porque Deus já me mostrava as visões do céu quando Ele quer, pela misericórdia. E isso é loucura, amado, para quem é carnal, porque você olha pro rosto de alguém e o rosto tá lúcido, tá normal.
Só que Deus me mostrava o que estava sendo projetado no mundo espiritual contra a vida dele naquela tarde, naquela noite. Porque Deus, ele revela algo que está sendo projetado ou que está quase acontecendo para ser quebrado, para a gente vigiar, para a gente ficar atento. E ele dá o livramento na situação. E aí, nesta tarde, o Senhor diz para que você venha vigiar. Quando Deus entregar algo, quando Deus revelar algo, quando Deus te orientar, te exortar, te trazer um recado de exortação, de edificação para a sua vida. Não tenha como, esses crentes é doido, isso e aquilo. Não. Recebe com um alerta, com um amor de Deus para a sua vida. Ramandarabaço, porque Deus, ele revela o seu segredo àqueles que têm intimidade com o céu. E vemos essa realidade se cumprirem dia após dia nas nossas vidas, na vida daqueles que estão ao nosso redor, que nós apresentamos em oração. Deus livrando, Deus cortando os laços, Deus fazendo e acontecendo os prodígios sinais dele através das visões, através das revelações, onde muitos olham e dizem, não tem nada a ver. Mas para quem é carnal não tem nada a ver mesmo não, irmãos. Porque ele só vê o físico, só vê a carne. Ele só vê isso daqui, o físico. Eles não vê o que muitas das vezes está aqui dentro, no oculto, no escondido. Mas quando nós temos elo, aliança, conexão, intimidade com o mestre, com o pai, oramandarabaço, ele traz coisas profundas, ocultas e escondidas para nos mostrar. Com o intuito, com o propósito, com o objetivo de nós orarmos e situações ser resolvidas. E projetos malignos serem repreendidos. E as bênçãos alcançarem pessoas. Amém? Fica com essa palavra e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha te acompanhar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém?